Jesus estava na praia trazendo uma parábola às pessoas que estavam o ouvindo. E é interessante falar sobre essa parábola porque Jesus faz uma analogia da vida cristã comparada com uma semente. E um dos versículos que mais me chamou a atenção é o versículo 6 de Marcos capítulo 4, que diz o seguinte: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Jesus fala sobre a semente, sobre as plantas, num sentido figurativo, para as pessoas que estavam o ouvindo entenderem. Mas veja bem, o que é não ter raiz na palavra de Deus? É não ter confiança nele e levar a sua palavra de forma dissoluta e sem comprometimento. Muitas vezes na nossa vida vem esse sol que está descrito na Bíblia. E se nós não tivermos firmados em Deus e enraizados em Deus, nós seremos abalados como essa semente. Se nós não tivermos enraizados em Deus, nós seremos abalados pelas guerras do dia a dia, pelas guerras que vêm contra nós. Mas olha o que Jesus fala sobre aqueles que guardam a sua palavra e são enraizados nela. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Se você ler uns versículos atrás deste verso que nós acabamos de ler, você vai perceber que nenhum deles dizem aceitar a palavra. Muitos deles dizem lançar a palavra e foi lançada a semente, mas não dizem aceitar a palavra. Para quem quiser ler este versículo, é Marcos capítulo 4, versículo 2 ao 20. Mas voltando ao assunto, nenhum dos versículos atrás fala sobre aceitar a palavra, e sim sobre a palavra que foi lançada e o resultado disso. E aqui eu percebo que é onde mora o grande segredo: aceitar a verdade, aceitar a palavra de Deus. Eu e você temos lido a palavra? Sim, talvez não, mas nós temos aceitado a palavra que Deus tem posto para nós? Se você tem lido a palavra, você tem aceito aquilo que a palavra fala no seu coração? Mas muitas vezes, inconscientemente, nós não aceitamos aquilo que está escrito. Sabe por quê? Porque quando eu e você aceitamos a palavra que está escrita, nós temos um compromisso com ela, que é cumpri-la. E é exatamente aí que muitas vezes nós falhamos, em cumpri-la, em cumprir a mensagem que foi posta para nós, em cumprir o versículo que nós lemos, em cumprir a palavra de Deus. Quando Deus fala em abrir mão do nosso querer, abrir mão do que a gente acha melhor para nós temos feito isso realmente? A Bíblia diz que aqueles que aceitam a palavra dão uma grande colheita. E por que será? Pelo fato que nós aceitamos viver a vontade de Deus, o compromisso de obedecer a palavra de Deus, o compromisso de obedecer a voz de Deus. Porque a voz de Deus, como nós sabemos, é a palavra, é a Bíblia. Então, todos os dias, eu e você devemos buscar viver a palavra de Deus, devemos buscar viver o que está escrito na Bíblia, devemos aceitá-la em nosso coração e ter compromisso com ela de viver o que ela nos diz. Mas aí você me pergunta: Lucas, eu vou conseguir acertar todos os dias? Não, porque nós somos seres humanos e o ser humano é falho, o ser humano é pecaminoso. Mas eu faço uma pergunta retórica: eu devo buscar a palavra de Deus todos os dias? Sim, esse é o meu e o teu dever, buscar a palavra de Deus, buscar viver a palavra de Deus. Por mais que muitas vezes a gente não consiga por ser falho, nós devemos buscar a palavra de Deus e principalmente viver a sua vontade, viver a vontade de Deus. Essa é a mensagem simples e rápida que eu quero deixar para você. Me ajude a compartilhar, envie para sua família, para seus amigos e ajude essa palavra a chegar mais longe.